Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje o nosso tema é sobre blocos econômicos, ensino voltado para os alunos da segunda série do ensino médio. Então vamos olhar aqui para essa tela para você entender. Veja que os blocos econômicos estão presentes em todos os continentes do mundo. E com esses blocos funcionam como se fosse uma gincana. Já participou de uma gincana na sua vida, não é verdade? Então você vai fazer a escolha daqueles que poderão dar motivos para você ganhar uma competição. Assim funcionam os blocos econômicos. Você escolhe aqueles países que de alguma forma, do ponto de vista econômico, vão trazer uma vantagem para você, diante dos outros que competem com o seu grupo. Então vejamos daqui para frente como é que funciona a dinâmica dos blocos econômicos. Os blocos econômicos são classificados em 4 tipos principais. Presta bem atenção nesse detalhe, que ele vai ser muito importante para você entender o decorrer da aula, tá certo? Então olha só, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Vamos ao primeiro deles que citamos. Na zona de livre comércio, há a redução ou até mesmo extinção das tarifas aduaneiras entre países de um mesmo bloco econômico. Como exemplo, o NAFTA, ali entre Estados Unidos, México e Canadá. Na União Aduaneira há a inclusão da Zona de Livre Comércio incrementada à Tarifa Externa Comum, o TEC, em que os países membros adotam as mesmas tarifas para suas exportações e importações. É o caso do Mercosul. O Brasil, quando faz uma combinação com a Argentina, digamos que a gente compra deles o trigo e ao mesmo tempo a gente busca alguma coisa que possa compensar esse tipo de relação. Então isso é o que vai fazer com que essas tarifas sejam iguais. Então se está 20% para tal produto, é 20% para outro produto também, para não haver desnível nessa relação. Portanto, é chamado um bloco econômico que tem que ter coesão, senão não valeria a pena estar dentro de um grupo, de um bloco. No mercado comum, já é outra categoria, há mais avançada integração entre países que fazem parte de um mesmo bloco. Visa, além da eliminação das tarifas, como acontece no que a gente acabou de falar do Mercosul, a integração total, olha só o detalhe, total em circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas. Exemplo, a União Europeia. Lembrando que quando se fala do Mercosul, isso não acontece de forma total, tem muitas restrições ainda. Quanto à União Econômica e Monetária, é quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda única, de circulação livre entre eles. Exemplo, o caso do euro na União Europeia. Os blocos econômicos têm por objetivo de facilitar as relações econômicas entre determinados países, estreitando a relação entre estes e facilitando a comunicação. O maior intuito de um bloco econômico é diminuir ou eliminar os impostos em relação aos processos de exportação e importação de mercadoria entre países. Isso vai resultar, claro, num ganho maior para esses países que estão em um bloco, porque suas tarifas menores para exportação, isso vai ter um ganho real para as empresas envolvidas, e nas importações também, com tarifas menores, as empresas passam a ter um ganho real em relação a isso. Então, se a gente observar, todos os blocos econômicos ou formas de associações econômicas no mundo inteiro, elas têm sempre esse caráter de facilitar as relações econômicas, seja qual for, seja na África, seja na América, na Ásia ou na Oceania, vai ter sempre esse foco, o econômico. Além de ser um grande facilitador da relação econômica entre os países envolvidos nas exportações e importações, os blocos econômicos facilitam também a circulação de pessoas entre os países membros. Se você olhar essa imagem na tela, você vai ver que até os dias de hoje ainda existem restrições das pessoas circularem livremente de uma nação para outra, quando se trata de fronteira. A intenção da formação dos blocos é que futuramente não haja mais necessidade de ter esses muros que impedem essas pessoas de circularem de um lado para outro da fronteira. Aliás, as fronteiras deixam de existir, essa é a ideia. Então, esse estreitamento de relações através dos blocos econômicos surge a partir da década de 90.
como surgiram os blocos econômicos? Para a criação de um bloco econômico, geralmente os países precisam possuir proximidade geográfica, estar em situação econômica semelhante, formarem a zona de livre comércio e possuir uma união aduaneira para então poderem constituir uma união econômica e monetária. Veja que essa foi sempre uma regra muito importante de que os países que estão próximos, são vizinhos, possam fazer um bloco. Agora, nos tempos atuais, isso já não é mais a regra principal. O importante é haver uma afinidade com os interesses afins daquele país. Então é possível que o Brasil possa criar um acordo com outros blocos econômicos em outras regiões do planeta. Então, mas a princípio essa é uma condição importante. Ainda é, porque quanto mais próximo, melhor. Você puder valorizar os países que estão no seu entorno para facilitar as importações e exportações, melhor. Mas isso não impede que aconteçam acordos bilaterais ou multilaterais com outros blocos econômicos fora do seu. E aí, em relação ao Mercosul, que é um desses blocos que é importante falar, porque é um bloco regional que está ao nosso alcance, fazemos parte dele, foi criado em 1991. É um bloco formado por países da América do Sul. Alguns autores colocam aí como Mercado do Cone Sul, Mercosul, onde a Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil são os componentes oficiais. E Bolívia, Peru, Colômbia, Chile e Equador são membros associados. Então olha a diferença aí. Eu tenho aqueles que são os membros oficiais, é como se eu fosse lá para a ABB, eu sou de carteirinha, eu tenho o acesso livre lá, e aqueles que não são, então até as tarifas, os pagamentos para poder usufruir daquele local ali são diferenciadas. Então isso é o que acontece com Bolívia, Peru, Colômbia, Chile e Equador, que são apenas associados. Podem participar, mas não têm os mesmos privilégios de ser um membro oficial do Mercosul. No Mercado Comum do Sul, o objetivo é ampliar as relações comerciais, não possui tarifas alfandegárias e a circulação de bens, pessoas e capitais é livre. Quanto à União Europeia, ela consiste na união entre 28 países europeus e surgiu a partir de grupos integrantes da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, e da Comunidade Econômica Europeia. A União Europeia tem como objetivo estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus pertencentes ao bloco econômico. Desde sua criação, a União Europeia tem atraído um fluxo constante de novos membros, de forma que, entre os anos de 2004 a 2007, o bloco passou de 15 para 27 países. A União Europeia passou a ter 28 países membros, porém, com a saída do Reino Unido, a União Europeia voltou a ter 27 países membros no ano de 2020. No mapa que você observa aí, depois você pode olhar com mais detalhe, você vai ver na legenda 1944, onde teve o início das ideias, o embrião com Benelux, que aí significa Bélgica, Nederlândia, que é a Holanda, e Luxemburgo, Lux. E aí depois você vai em 1952 com o SECA, e aí foi se desenvolvendo e tendo mais adesões. E aí você verifica depois como é que tem essas adesões e até mesmo saída de alguns, como foi o caso do Reino Unido. Em relação ao Pacto Andino, é a integração econômica entre os países da região noroeste do continente sul-americano, sendo estes Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. O NAFTA, por sua vez, é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, formado pelos países Canadá, México e Estados Unidos. E aí temos ainda a APEC, que é um bloco composto por 21 países da região do Círculo do Pacífico, onde o livre comércio é o principal intuito. O SADC, ou Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ou do Sul, foi instaurado após o Apartheid e atualmente engloba 15 países africanos. E o ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, possui como membros a Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Laos, Camboja e Vietnã. Seus objetivos principais são a aceleração do crescimento econômico dos países membros e a promoção da paz. Vantagem de fazer parte de um bloco econômico. Uma delas é
A redução ou eliminação das tarifas de importação e de exportação. Desvantagem que aquelas empresas que não conseguem aderir a esse processo, não conseguem assimilar isso, a consequência é falir e trazer também consigo uma série de postos de desemprego em função dessas empresas terem que fechar. Agora para o nosso Exercitando, que é tão esperado por vocês aí em casa. Todo mundo pode participar aí e ver quem que acerta mais, tá bom? Primeira questão. Entre os nomes abaixo, assinale a alternativa que não indica um bloco econômico. É fácil isso, hein, se você prestar atenção na aula, tá? Letra A, União Europeia. Letra B, Organização dos Estados Americanos. Letra C, Mercado Comum do Sul. Letra D, Comunidade dos Estados Independentes. E letra E, a Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Então a pergunta é, qual delas não é um bloco econômico? Vamos lá para a resposta, então? A resposta certa é Organização dos Estados Americanos. Isso não é bloco econômico. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula por hoje. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham. Se você quiser, então, acessar essa aula e muitas outras, inclusive os conteúdos, os exercícios complementares, acesse a plataforma da Eduque. Valeu, então, um abraço e até a próxima.